preparado para ter um sistema de resgate e primeiros socorros para atender cada um desses requisitos. E é importante, né, que a norma especifica que a empresa tem que liberar recursos para isso e vão ser cobrados simulações para aferir, né, a eficácia desses procedimentos de emergência. E importantíssimo, né, interação com todas as normas, mas principalmente com a 7, PCMSO 9, o antigo PPRA, que vai passar a ser os índices de agentes ambientais, físicos, químicos e biológicos, toda a sistemática de avaliação dos agentes ambientais vai estar na NR9, e a NR17, ergonomia, que está sempre presente. Então, olha, o GRO. Além disso, o GRO diz que a empresa tem que fazer o quê? A identificação dos perigos e avaliação dos riscos, para depois implantar o controle desses riscos. Esse aqui faz parte do GRO, que a gente chama de PGR. E o PGR, na parte de identificação de risco e avaliação dos riscos, a classificação dos riscos, a gente chama de inventário de risco ocupacional. E o controle dos riscos, plano de ação. Então, é muito importante lembrar que todas as empresas têm que ter um inventário de risco, que é a identificação de perigos e avaliação de riscos. E o plano de ação, que é o PGR. O PGR é uma faceta da estrutura geral do GRO. E lembrando, né, tem uma coisa muito interessante, que existe uma dúvida muito grande ainda. Nós aprendemos errado no passado os conceitos de perigo e risco. Então, quando a gente fala que é um perigo ou um fator de risco, que são sinônimos, é uma fonte com potencial para causar lesão ou problemas de saúde, que a gente chama em inglês de hazard. Se existe a exposição, aí eu crio o danger, que é o perigo realmente. Então, olha aqui, eu tenho um perigo, que é uma máquina, por exemplo, rolamentos em movimento. Isso tem um perigo porque ele tem um potencial de causar um acidente, de esmagamento, e assim por diante. Olha, a energia elétrica é um perigo, porque ela tem um potencial grande de causar males aos trabalhadores, queimaduras, até a morte. Um produto químico também, dependendo da sua concentração, tempo de exposição, né? Habitualidade da exposição a determinado agente químico, ele sim vai dar um risco maior ou menor, mas o agente químico, ele é um perigo porque ele tem um potencial de causar danos à saúde do trabalhador. Um trabalho numa escada, que pode caracterizar ou não um trabalho em altura, prefeito da NR35, é um perigo, porque o trabalho em altura acima do nível, ele pode provocar a queda do trabalhador, que é o risco. Então, vocês entendem que o perigo é constante e permanente em várias situações. E a gente tem aqui também um vírus. O vírus, ele é um perigo, porque ele tem um potencial de causar a doença para a pessoa, no caso nosso, para o trabalhador. Então, vocês veem, o perigo é aquilo que tem potencial para causar lesão ou problema de saúde. Já o risco ocupacional, que nos interessa, é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causado por evento perigoso, exposição a agente nocivo, evento perigoso, trabalho à altura, trabalho com exposição à eletricidade, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho, um produto químico, um trabalho repetitivo. Então, é a combinação dessa probabilidade com a severidade da lesão ou agravo à saúde. Então, eu combino essas duas coisas, probabilidade versus severidade, e eu posso, assim, classificar um risco. O que a gente tem falado muito errado há muito tempo é que a gente usa uma expressão errada, a gente diz exposição ao risco. A gente não se expõe ao risco. O risco é a consequência da exposição a uma condição perigosa. E isso, assim, gera um risco de acidente e doença. Então, a gente pode dizer que o risco a gente calcula, ele tem um valor, ele é um número, uma posição, um tamanho. Ele é um risco aceitável, ele é um risco substancial, ele é um risco médio ou ele é um risco intolerável, isso a gente avalia. Então, uma fórmula simples para a gente reconhecer o risco é o perigo dividido pelas medidas de controle. Quando eu aumento as medidas de controle, o risco fica menor. Quando o perigo tem um potencial maior, o risco também é maior. E a norma tem uma hierarquia das medidas de controle, como o Biso até comentou. A CNR1, ela diz, olha, eu tenho que implantar as medidas de proteção, olha, de novo, ouvidos os trabalhadores. Então, o trabalhador vai ser consultado também na fase do plano de ação, onde eu vou implantar medidas, porque a gente tem que aproveitar essa expertise, o conhecimento desses trabalhadores. Primeiro item, eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com medidas de engenharia ou proteção coletiva, minimização dos controles de risco depois com a adoção de medidas administrativas ou de organização e, por fim, em último, a proteção individual. Então, lembrando, olha aqui, esse cenário
É na Hidro, lá do meu amigo Javier Torrico, onde eles conseguiram lá, por exemplo, eliminar o risco de queda na hora de fazer a substituição dessas lâmpadas. Então, olha só, eu tenho um trabalho em altura. Então, uma escada postada aqui, onde o trabalhador potencialmente poderia existir a possibilidade dele cair por além do guarda-corpo e a altura, que é muito grande. Então, eu teria que ter uma série de medidas restritivas, EPI, mas o que foi feito? Foi feita uma articulação, mais ou menos um pouquinho abaixo da metade da haste, onde essa haste desce do poste e eu consigo fazer a substituição. Eu podia fazer também, se existia o risco potencial do contato elétrico, né, e eu ter um choque, eu podia trabalhar, então, aqui talvez com extra baixa tensão ou desenergizar o sistema na hora de fazer a manutenção. Então, eu eliminei o perigo ou o fator de risco. O segundo item que fala sobre as medidas de proteção coletiva é, por exemplo, para evitar queda, eu tenho guarda-corpo. Para diminuir o potencial de um arco elétrico, eu posso colocar um relé de proteção, onde eu diminuo, né, o tempo de reação do sistema, diminuindo a energia incidente sobre o trabalhador. Depois eu tenho as fórmulas de minimizar o controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização. Por exemplo, orientando trabalhadores sobre os riscos e as medidas de precaução e cautela que ele deve ter com relação àquele perigo. Sinalização ou barreira, impedindo o acesso de um trabalhador a uma área perigosa. Ou sinalização mostrando a advertência, os cuidados, os limites de proteção ou de área de aproximação a determinados locais. Então, isso a gente chama de medida administrativa. E, por fim, a gente vai trabalhar com... tem outro exemplo de medida administrativa, quando a gente tem, por exemplo, eu posso aumentar, né, reduzir a exposição, aumentar a distância da fonte. Se eu tenho aqui um problema de arco elétrico, eu tenho o que a gente chama de limite de aproximação segura, e eu posso trabalhar além desse limite, onde eu posso trabalhar com segurança sem a necessidade de EPI. Mas isso tem que ser calculado. Eu lembro, quando o Biso comentou a deficiência do mercado, né, de entender e saber calcular a energia incidente, eu me ponho nesse lugar também, mesmo como auditor, quando a gente fez uma fiscalização do setor elétrico aqui no estado de São Paulo, eu recebi aquela imensa, aquela coisa absurda de projetos e processos de análises, né, e de avaliação da energia incidente, eu não conseguia avaliar se aquilo estava correto. E nós pedimos apoio ao Sindicato de Engenheiros, onde o BISO participou, e a gente teve uma situação estarrecedora, onde 100% das empresas calcularam de forma errada aquela energia incidente. Se eu calculei errado, imagina quando eu estou falando agora de uma análise de risco, se eu calculei errado o potencial de dano ao trabalhador, como é que eu tenho a certeza de que eu vou dar a proteção adequada para o trabalhador, né? Então, eu posso usar aí um outro sistema. E, por fim, a gente usa o EPI, que é o último lado. Bom, e a organização deve, primeiro, evitar risco originado no local de trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões e agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, classificar riscos ocupacionais, eu tenho que classificar, eu tenho que dar uma ordem de grandeza para saber qual que é o risco maior e ele, dentro da hierarquia do controle, ele vai ter um período menor para implantação, porque ele tem uma prioridade também nisso. Aí eu vou implantar as medidas de prevenção de acordo com aquela classificação, né, na ordem de prioridade, e, por fim, eu acompanho essas medidas de controle, o que a gente chama de PDCA, né? Rodo sempre esse aí. A norma também não estabelece qual a sistemática ou a ferramenta, né? Como a ISO 45000 não estabelece as ferramentas que eu vou classificar esse risco. A matriz de risco é uma matéria muito utilizada, mas o que nos interessa saber é a graduação de risco, a classificação de risco. São riscos, os riscos menores são riscos aceitáveis, os maiores são riscos gerenciáveis, sendo que aqueles mais intoleráveis eu tenho ou caracterizá-los como grave e iminente risco em função do potencial de dano que ele pode causar para o trabalhador, ou quando eu tenho mais trabalhadores envolvidos, e eu tenho que dar prazos menores para a solução desses problemas. Então, lembrando, né, a ISO 45001 como a NR1, né, ela determina o mínimo que deve ser atendido. A decisão de como fazer vai caber à organização. Agora, a decisão vai ter que trazer resultados, porque isso vai ser aferido através do tempo. Eu quero saber se aquela medida foi assertiva, se ela reduziu indicadores, se ela melhorou as condições dos trabalhadores. E lembrando,
um inventário, né? Para fazer o PGR, ele tem que conter minimamente esses itens. Eu tenho que caracterizar, né? E descrever o ambiente de trabalho, descrever a atividade, identificar os perigos, né? Que o trabalhador está exposto. Eu vou ter que saber os efeitos provocados pelos perigos, as fontes e circunstâncias. Aí sim, o risco gerado, que é esse aqui que eu consigo medir, o número de trabalhadores expostos, medida de proteção já implantada, e eu tenho que saber sempre, né? Análise preliminar de agentes físicos, químicos e biológicos, se isso é risco ergonômico, aí sim eu faço a avaliação do risco, classifico os riscos e os critérios que eu adotei. Então, lembrando, vou fazer só vamos avaliar o que é o perigo aqui no caso. O nosso perigo que a gente está passando uma pandemia, o nosso perigo é o coronavírus que a gente chama de SARS-CoV-2. Esse vírus é o perigo, porque ele tem um potencial de causar muitos danos para o trabalhador. Um deles, as lesões ao grau de saúde, é perda de olfato e paladar, ele pode dar febre, mal-estar, insuficiência respiratória e até morte. Então, essas são as lesões agravos à saúde. E qual é o risco da exposição a um agente patógeno, que é um vírus? É o risco de uma doença, no caso, a Covid-19. Então, o perigo é aquilo que tem potencial de causar dano. A lesão é o que ele realmente causa, e o meu risco é a Covid. Eu tento controlar esse risco, minimizando o potencial de eu pegar essa doença. Como? Diminuindo a probabilidade, usando EPI, a máscara, distanciamento social, medidas de ordem organizacional, e, por fim, está chegando agora a vacina, que vai diretamente no ponto, né, vai diretamente lá no perigo. E eu tenho medidas também para evitar as consequências da severidade. Atividade física, alimentação, bom sono, tomar sol, vitaminas, isso aumenta a sua resistência para, em caso de doença, você reduz a severidade. E no caso, nós temos um perigo. Qual seria o perigo? Eu tenho um perigo, por exemplo, do contato direto ou indireto com partes elétricas energizadas. Esse é o perigo. A energia elétrica é o perigo, porque ela tem potencial de causar dano. Eu posso ter energia estática, descarga elétrica atmosférica. Agora, é o seguinte, a possível lesão para exposição à eletricidade, espasmos musculares, queimaduras, que pode até terceiro grau, fibrilação de músculo do coração, parada respiratória e cardíaca, problemas na retina pela queimadura, danos físicos diversos, podendo gerar até a morte. E qual que é o risco gerado pelo perigo? O risco é o choque elétrico, pode ser o arco elétrico e um fogo repentino. Então, eu vou controlar esse risco. Para o choque ser menor, eu tenho que ter uma corrente menor, eu tenho que ter aterramento, eu começo a produzir medidas de proteção para atenuar, mitigar ou eliminar o risco. E a avaliação desses riscos também pode ser feita, deve ser revista, né, a cada 2 anos. Ou após a implantação das medidas de prevenção. Por exemplo, eu quero ver a efetividade dessas medidas. Ou após inovações, modificações no ambiente de trabalho, nos processos, condições que possam criar novos riscos ou modifiquem os já existentes. Aí eu vou ter que fazer novamente a avaliação daqueles riscos. Outra coisa, se a gente identificou também inadequações, insuficiências ou ineficácia das medidas de proteção. Isso é bastante interessante, porque o PGR vai estar intimamente ligado com o PCMSO. Digamos que eu adotei medidas de prevenção contra o ruído, contra o perigo ruído que causava o risco da perda auditiva, eu implantei as medidas, só que o exame médico prova que esses riscos continuavam, o risco estava existindo, provocando danos para o trabalhador. Então, eu tinha que tomar uma medida para melhorar esse sentido. Na ocorrência de acidentes ou doenças, quando ocorrer mudança nos requisitos legais. Agora, as empresas que têm certificação em Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho têm um prazo de até 3 anos para fazer essa reavaliação. Para encerrar, pessoal, então, vou mostrar para vocês só um detalhe. O sistema de gestão é uma coisa muito importante. As empresas, como o Biso falou, quando eu não faço uma boa gestão de risco, quando eu classifico o risco de forma errada, eu posso dar prova contra mim mesmo em caso da ocorrência de um evento adverso. Imagine que você imputou uma atividade em um determinado cenário como aceitável, e de lá ocorre um evento adverso grande ou até fatal. Isso demonstra para todos, inclusive para a fiscalização, que teve um erro grave na avaliação desse risco. Então, é importante lembrar. E as empresas vão ser auditadas periodicamente para fazer essa avaliação da eficácia das medidas de proteção. E eu vou falar para vocês,
A empresa é uma das maiores beneficiadas quando você implanta um bom sistema de gestão. Você reduz riscos, perigos, você reduz absenteísmo, falta, melhora o sistema de trabalho, o clima de trabalho, a imagem da empresa. Isso provoca até lucro para a empresa. Então, um bom sistema de gestão, e um bom sistema de gestão depende de bons profissionais que têm conhecimento e causa no que dizem. Por isso, na implantação de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, diga o que faz. Procedimento. Faça o que diz, assertividade, disciplina operacional. E prove que faz o que diz. Eu tenho que ter evidência de que eu trabalhei nesse sentido. Senhores, agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado. E agora vou assistir de pé o meu amigo Javier. Gianfranco, muito obrigado pela excelente palestra, obrigado pela presença, pela força também e a divulgação do evento, que eu sei que você tem aí uma relação grande aí nos seus contatos, muitos alunos nas faculdades em que você dá aula, e seguramente nós temos também, além dos profissionais que atuam na área, alunos de diversos cursos de universidades que são muito bem-vindos, porque, na verdade, são os que vão garantir esse fluxo de informação no curto prazo, né? Bom, considerações importantes que se agregam à fala do Biso e que seguramente vão ter repercussão agora na apresentação do colega Javier Torrico. Nós vamos poder ver uma questão, não que as falas anteriores não sejam concretas, né, mas uma questão concreta de quem tem a obrigação de administrar todas as questões, dúvidas e desafios que os colegas trouxeram numa realidade, uma realidade de campo, né, que trazer esses princípios para a gestão de segurança e saúde da Hidroalunorte. Então, eu convido, com muito prazer, recebemos aqui hoje o engenheiro Javier Torrico, gerente sênior de Higiene, Segurança e Saúde da Hidroalunorte. Bem-vindo, amigo Javier. Javier esteve conosco desde a primeira versão desse evento e, enfim, é um querido, muito bem-vindo. Javier, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Juarez. Você sabe que nós, prevencionistas, qualquer chamado que você faça não é um pedido, é uma ordem, né? Porque a gente acredita que segurança é um legado, né? E é isso que a gente quer deixar para as pessoas. Acreditarem que fazer segurança é bom porque é bom para elas. Não porque eu quero, ou o Gianfranco, ou você querem. É porque pessoas se machucaram e a integridade humana, a vida humana é o bem primordial que tem que ser, a qualquer custo, protegido, né? Bom, falar depois do Gianfranco e do Iso já é um desafio imenso, né? Porque efetivamente enfim. Mas eu vou tentar falar do ponto de vista prático algumas ferramentas que a gente aplica no dia a dia para justamente fazer um gerenciamento de risco adequado, né? As empresas grandes que já têm certificação 14, 18, agora 45 mil, a 55 mil relacionado à integridade de ativos e tudo mais, ela já sabe que fazer segurança é bom, não só porque é um valor da companhia, porque é bom para o negócio, né? E você precisa reconhecer os perigos antecipadamente, para desde a fase da criação de qualquer projeto, durante a fase do conceitual, do detalhado, ou mesmo da construção, ou mesmo do comissionamento, ou mesmo do ramp-up, você entregar um projeto que seja robusto, que atenda não só à legislação legal, às normas regulamentadoras, mas que atenda também os padrões específicos de cada empresa relacionada à prevenção de incidentes e também atenda às melhores práticas mundiais, que nem o Biso falou. Eu não posso, de forma nenhuma, falar num projeto novo de instalações elétricas nem sem ter como referência a ANEC,
o National Electrical Code e a NFPA. Não dá para falar. Mesmo porque, como ele próprio diz, quando você pega informações relacionadas à energia incidente, a arco elétrico, o nosso programa fala o que se tem que fazer, mas não é como, né? Então, essas informações vêm tudo dessas legislações internacionais que devem, sim, serem adotadas como formas adequadas de prevenção da ocorrência de eventos indesejadados, né? Dentro da Hidro, a gente pratica, olhando a gestão de risco, que é o foco, a primeira coisa que eu entendo é o seguinte: qual é a matriz de aceitabilidade de risco da companhia? Né? Não adianta nada a gente falar em inventário, programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, se eu não souber, tiver uma avaliação qualitativa para poder estar avaliando esse nível de risco. Né? O que é inaceitável, o que é aceitável, o que é marginal e necessita melhorias. Então, as empresas, não são todas as empresas que têm essa matriz de aceitabilidade de risco. Agora, as que não têm, não se preocupem. A NR3, que vai ser usada pelo... Me corrija se eu estiver errado, tá, Gianfranco? Pelos nossos fiscais, já estabelece uma matriz de risco individual e coletivo, tá? Em relação ao que é nível de risco aceitável ou não. Enfim. Ou seja, por favor, definam o que é nível de risco aceitável, de uma forma quali. Isso é importante, você vai me falar, pô, mas uma forma qualitativa depende. Depende sim, mas segurança é priorização. E a gente sabe o seguinte, vamos lá, se eu pedir para vocês um bife mal passado, independente de onde eu esteja, na China, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, ele vai entender que aquele bife que é douradinho por fora e é vermelho sangrando por dentro, né? Então, é uma informação qualitativa que dá informação sobre o nível de risco relacionado adequado, o nível de, vamos dizer assim, de cozimento que eu tenho dessa carne, né? E o mesmo é aplicado. Essa revisão essa primeira página fala uma coisa muito importante. O objetivo de uma revisão de saúde, segurança, aí a segurança, eu dou um apêndice, porque aqui nós trabalhamos como segurança ocupacional, segurança empresarial e segurança de processo. Que quem acha que segurança industrial só é segurança ocupacional, precisa rever seus conceitos, tá? Porque a segurança de processo trata de eventos catastróficos, né? E quando a definição de segurança de processo não é só para processos de óleo e gás, ele trata de liberação, perda de contenção ou liberação de energias, de processos, de qualquer tipo de processo. Então, existem muitas ferramentas aplicadas à gestão de segurança de processo que necessariamente tem que ser aplicada à segurança ocupacional. Olhando do ponto de vista elétrico, eu tenho, riscos ocupacionais, choque elétrico é contato direto ou indireto, mas eu tenho incêndio e explosão que está relacionado à segurança de processo. E tem algumas formas combinadas de tratar através de barreiras críticas ou barreiras sistêmicas ou contramedidas, para você, respeitando a hierarquia das camadas, a trazer efetivamente o perigo a níveis de riscos aceitáveis. Quando a gente fala de segurança, quando a gente fala dessa revisão, a gente procura os riscos antes que eles existam, ou seja, todo projeto nasce necessariamente fazendo uma análise de riscos ao negócio, não é só de segurança. Risco de processo, riscos a imagens, risco às pessoas, risco ao meio ambiente. E, com base nisso, nas outras fases do projeto, alguns falam de FEL, outros falam de gates, né? A gente estabelece, em função da evolução do projeto, essas Process Hazard Analysis, processos de análise de segurança, que, num primeiro momento, se passeiam nos Hazard Identifications, que são identificações de perigos,
passa muito pelos RASOPs, que são estudos de perigos relacionado a processos produtivos, passa por um RRR, Rapid Risk Ranking, passa por várias técnicas de análise de risco, ou qualitativas, ou semi-quantitativas, ou quantitativas. Eu gosto muito dessa, porque ela usa um checklist de verificação de expectativas mínimas relacionado a controle de perigos relacionado à saúde, segurança ocupacional, segurança empresarial, segurança de processo, meio ambiente. E isso é muito bom, que é um documento que é analisado multidisciplinarmente, mas estabelece um caminho. O que um projeto tem que ter para que a gente controle adequadamente um certo de nível adequado? Vamos lá. O Gianfranco falou o seguinte, né? Quanto maior a efetividade da barreira de proteção, melhor do ponto de vista de... É menor o nível de risco associado. Com certeza, né? Se eu tenho uma medida de engenharia relacionado, por exemplo, vamos lá, eu tenho um painel com resistência à explosão, um painel com arco elétrico interno para evitar arco elétrico, obviamente o nível de risco relacionado a queimadura térmica, né, relacionado a arco elétrico, diminui. Um painel com resistência a arco elétrico, se aproxima dele a 10 centímetros, não tem risco de explosão, porque ele é blindado. Né? Então, assim, o que nós estabelecemos, obviamente, as medidas de engenharia também falham. Se elas não tiverem manutenção adequada, ela deixa de ter a efetividade dela e passa a diminuir a proteção e o nível de risco aumenta. Né? Mas, basicamente, aquilo que ele fala também, aquilo que o Biso e o Gianfranco falou, as medidas de proteção individual, as medidas administrativas, são importantes? São. Ter procedimento, utilizar EPI é importante? Sim. Mas, do ponto de vista de projetos, isso é as últimas camadas de proteção que dependem do homem. E se nós conjugamos isso a comportamentos, né, a gente sabe que as pessoas falham. E se eu tenho como consequência da exposição ao perigo um potencial fatalidade ou uma probabilidade muito alta, eu não posso deixar que essas medidas de proteção sejam as únicas para garantir que o meu risco esteja sob controle. Né? O que PHSA é o Project Health, Safety, Environment Assessment, avaliação de projeto de saúde, segurança e meio ambiente. De novo, lembrando que segurança é segurança do trabalho, segurança empresarial e segurança de processo, nos dá um roteiro claro daquilo que é expectativas mínimas para poder gerenciar adequadamente cada tipo de perigo. Eu gostaria de eliminar todo o perigo, mas eu não posso tirar tubulações da planta, eu não posso tirar vasos de pressão, eu não tenho como eliminar o perigo, como eu tenho, por exemplo, trabalhando num risco ocupacional relacionado à construção de telhado. Eu monto o telhado no chão e subo ele depois. Eu eliminei o risco de queda. Além do mais, a segurança ocupacional está relacionado sempre em consequência. O pior que pode acontecer, que eu não gosto nem de falar, né, é um incidente sério. Né? Quando eu falo de foco em perda de contenção, em energia liberada acidentalmente, nós estamos falando de consequências catastróficas. Um vaso de pressão que explode, um incêndio numa subestação, né? Que tem como consequência danos ao processo, danos de produção e danos à integridade de pessoas. Então, isso é um argumento muito tranquilo para nós convencermos a nossa alta liderança que segurança é investimento. Né? Então, o PHSE é uma abreviação. Desculpa, viu, gente? Eu começo a entusiasmar, eu nem passo os slides, tá? Desculpe, você já passou, muito obrigado. Né? É uma ferramenta proativa, é uma técnica de gestão, de gerenciamento de risco antes do fato,
disciplinada, assegura que todos os padrões de segurança, saúde, meio ambiente e os requisitos de conformidade legal e as boas práticas estejam atendidos. É um processo formal para todos os projetos, independentemente do seu tamanho. Obviamente, se eu tenho um projeto pequeno, a minha equipe que analisa isso é menor e mesmo a complexidade, o número de perigos é menor e eu posso analisar de uma forma mais rápida, né? Mas se for um projeto que é classificado como um projeto major, maior, obviamente eu envolvo um maior número de especialistas, operação, manutenção, processo, para que conjuntamente, numa tabela onde já se tem as expectativas mínimas para controlar cada tipo de perigo, sejam implementadas. E ela é muito legal que as pessoas têm 3 possíveis respostas: sim, não e não sei. Não sei por quê. Dependendo da fase que eu esteja no projeto, na fase conceitual, às vezes eu não tenho ainda não tenho ainda informações suficientes para dizer se eu vou ter ou não aquele perigo, né? Eu não sei, né? Então, ainda permite isso nas fases posteriores, durante a fase de engenharia detalhada, você revisitar esses questionários de avaliação de risco. A outra coisa é o seguinte, para nós, a partir do momento, tudo que é aplicável como sim foi identificado para controlar um perigo, para projetos, e o risco só está aceitável para aquele projeto se todas as medidas de controle foram estabelecidas em tempo e em forma, né? Aqui é como um projeto evolui ao longo da sua elaboração. Isso é muito fácil explicar, né? Que você antecipar, você reconhecer perigos antes, estabelecer formas, contramedidas, através de projetos seguros, para evitar a ocorrência de riscos catastróficos, né, ou inaceitáveis, é fundamental e sempre proteger o valor da vida humana, que é o valor fundamental da nossa empresa, além de ter um custo muito menor, né? Que tudo que você identificar depois, correção, o custo vai ser muito maior e o impacto também vai ser muito maior, né? Benefício de aplicar essa revisão, essa avaliação de saúde, segurança e meio ambiente, ele é feito por muita gente, ou seja, vários ângulos, né? Se observa muito além do óbvio, tá? Todos os perigos são identificados, as medidas são tomadas, incorpora lições aprendidas em outros projetos, a gente está sempre revisando esse questionário, né? Ele é conduzido por um grupo multidisciplinar, como eu falei para vocês, gera um plano de ação altamente robusto e consistente, que é acompanhado durante todas as fases de projeto, né? E, por último, ele funciona como uma lista de controle, né? Outro slide, por favor. Então, como eu falei para vocês, existem várias técnicas de gerenciamento de risco. Eu poderia citar aqui pelo menos aqui umas 30, tá? Rapid Risk Ranking, Risk Register, HAZID, Hazard Identification, HAZOP, Estudos de Perigos e Operabilidade, FEMEA, Fault Tree Analysis, várias, tá? Que são ferramentas qualitativas, quantitativas e semi-quantitativas. Qual eu vou usar? Depende. Depende da complexidade do projeto, depende daquilo que eu queira estar avaliando. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de hierarquia de controles, eu colocando uma medida de controle de engenharia é muito efetiva, ok. Mas, do ponto de vista de segurança de processo, olha como as coisas se complementam. Uma boa barreira de proteção reduz o risco de 10. Se o risco aceitável para a indústria convencional, o risco de acidente, aceitável é 10 a -3, ou seja, a probabilidade de vir a morrer uma pessoa por um acidente ocupacional dentro de uma empresa é 10 a -3, eu tenho que implementar 3 barreiras de engenharia, ou 5 barreiras, 2 de engenharia ou 3 administrativas, desde que eu tenha uma visualização de terceira parte, ou seja, eu estou fazendo um trabalho no telhado, eu coloco um observador só para ficar se as pessoas estão
usando o EPI da forma correta, não estão se colocando em situações perigosas e tudo mais. As análises de segurança de trabalho, as inspeções de segurança, não deixa de ser técnicas de gerenciamento de risco, onde o PHSEA faz parte das técnicas. Vamos lá? Outro slide, por favor. Bom, é uma oportunidade de ouro, né, para que a gente pratique os princípios de qualidade nossos, né, que é fazer para uso, eliminar qualquer tipo de desperdício, e as pessoas são fundamentais e fazem o sistema funcionar, né? Então, o PHSR é um processo que vai eliminar, mitigar os riscos, perigos, aspectos, impactos ambientais não aparentes e ajuda a controlar o custo de nosso projeto. Outro, por favor? Outro slide? Vamos lá, onde e quanto aplicar, equipamentos novos, nossos novos processos, testes operacionais, gestão de mudanças. O Biso falou uma coisa muito importante, senhores. Gestão de mudança está dentro do CCPS, quando a gente fala em Process Safety Management, é um dos pilares relacionado à prevenção de incidentes catastróficos, né? Gestão de mudança. As normas ocupacionais já levam em consideração, dentro do corpo da norma, esse negócio de gestão de mudança, de uma forma muito séria, tá? Mais especificamente, NR20, mais especificamente, NR33, espaços confinados, nas normas de ABNT, que tem força de lei por exigência da norma NR33, né? Ela define muito bem no glossário o que é gestão de mudança, né? Ou seja, para espaços confinados, a própria mudança das condições atmosféricas durante a execução de trabalho necessariamente exige uma gestão de mudança. E gestão de mudança é um dos processos mais críticos relacionado à prevenção de incidentes, quer de processo, quer de segurança ocupacional. Ok? Então, como aplicar? É uma equipe multidisciplinar, como eu falei para vocês, em que, basicamente, você pega as FISPICs, você pega os diagramas unifilares, os diagramas de processo, instrumentação, as condições de funcionamento, desenhos de equipamento, toda a informação disponível, junto com o corpo técnico de profissionais da planta, junto com engenheiros de processo, e sempre faz uma portagem da discussão, sempre e se? E se? Além de todas as perguntas que a gente tem, que são mais de 1000, tá? Ainda tem uma pergunta que no final é e se? Né? Para justamente aguçar entre as pessoas a fugir um pouco destas perguntas que já estão rotuladas, que são muito abrangentes e que formatam o mesmo nível de conhecimento com as pessoas que participam dessa análise. Isso é o mais importante, né? Quando a gente fala lá que os projetos novos têm que ter painéis com resistência a arco elétrico, tem que ter estudo de energia incidente, tem que ter relé de ar, tem que ter sistema Bravo de detecção de fuga de corrente, tem que ter painéis que são testados, TTA, tem que ter a parte de sistemas de prevenção de incêndio, baseados em sistema de aspiração do ar, para atuar na fase coalescente do incêndio. Tem que ter, se for painéis, se for subestações de média tensão, relacionado a cabos elétricos blindados e amados, que tem que ter a parte das entradas dos cabos, nos porões de cabos, tem que estar isolados com material resistente à chama. Não é por... Gente, isso cria uma cultura, um conhecimento único que as pessoas começam a divulgar, né? E entender que segurança é benefício, né? Isso ajuda muito. Vocês não imaginam como esse processo está ajudando os novos projetos. Obviamente, nós temos um passivo, né? Mas sempre nós pedimos o controle, o gerenciamento adequado, juntando a segurança ocupacional com segurança de processo.
Olha só, tem ferramentas como override, desativação temporária de sistemas de segurança, como eu vou fazer uma manutenção no detetor de fumaça. Tá bom. Se eu não tiver uma permissão específica para religar o equipamento quando a manutenção desligar, e eu vou utilizar um serviço a quente, né? Eu vou ter um sistema, uma barreira de segurança de engenharia que não vai estar funcionando, porque eu esqueci de ligar, né? Outra coisa é relacionada à revisão de saúde e segurança antes de entregar, fazer o handover para a operação. Espera lá, eu vou entregar um projeto onde eu defini tudo isso, nessas fases conceituais de projeto, que a rota de fuga não está sinalizada, que o quadra-corpo não está terminado, que a proteção de máquina não está instalada. Então, a ferramenta chama Pre-Start Safety Review. Tudo que eu estou falando para vocês é de segurança de processo, tá? A segurança industrial, e aí é um aviso que eu peço para os futuros profissionais, os cursos de formação de engenharia de graduança têm que ser informados em princípios de segurança de processo. Não é opcional. Os profissionais de segurança ocupacional não conhecem esses riscos. Quando eu falo em confiabilidade de instrumentos, quando eu falo, um parafuso de uma flange que não está, de uma pressão de 15 quilos. Ah, isso é um problema, é uma não conformidade, é um desvio. Espera lá, isso é um grave problema de segurança de processo que tem que ser tratado da forma adequada dentro dos indicadores de segurança de processo, porque se cai dentro do universo de oportunidades de desvios identificados dentro da segurança ocupacional, sabe o que acontece? Não é priorizado. A pessoa não trata, ele se perde. Né? Outro slide, por favor. Bom, aqui é como a gente aplica, né? Tem uma série de categorias de risco, né? Várias categorias de risco, relacionado a quedas, housekeeping, sistemas de combustão, explosividade, segurança de processo, riscos elétricos, controle de quedas, equipamentos móveis, pontes rolantes, proteção de máquinas, permissão de trabalho, compromisso de pessoas, treinamento, está tudo aí. Tá? Então, dependendo da criticidade e das categorias de perigo envolvidas, você envolve mais ou menos pessoas, e aí cada um dos perigos desdobra em várias expectativas mínimas, e aí eu coloco sei, não sei, estabeleço um plano de ação, e isso é gerenciado através de softwares, né? Na parte de engenharia detalhada, e para fazer os handovers, existem programas que são desenvolvidos para fazer as fichas, né, de handover de instrumentos, equipamentos e tudo mais, mas é muito mais que isso, tá? Por favor, outro slide. Tudo aqui, ó. Outro slide. Bom, aqui vamos efetivamente falar algumas barreiras de proteção implementadas, tá? Falta um slide, por favor. Com base... Falta um slide, por gentileza. Isso são fotos de nossa planta, tá? Nós temos painéis elétricos resistentes a ar, nós temos painéis elétricos totalmente testados, nós temos relé de detecção de arco elétrico, nós temos as análises de energia incidente. Outro slide. Isso são as nossas instalações, tá? Vamos lá. Os novos projetos das novas instalações. A gente tem aterramento e monitoramento de correntes de fuga através do sistema Bravo, nós temos sinalização e identificação de painéis elétricos, nós temos janelas de inspeções de painéis elétricos para inspeção termográfica, nós temos gestão de segurança aplicada a EPIs, EPCs e ferramental em termos de inspeções, né, do ponto de vista de isolamento e tudo mais. Pode passar, por favor? Outro slide. Nós temos acesso restrito para pessoas autorizadas às subestações, nós temos as sinalizações efetivas de rota de fuga e saídas de emergência, sistemas de prevenção de combate a incêndio, sinalizações de segurança relacionado a, por exemplo, também aqui tem uma expectativa mínima, que é transformadores que tiverem partes expostas potencialmente energizadas, tem que ter cercas com no mínimo 2,10 metros de comprimento, elas têm que estar aterradas de toda a extensão, tem que estar com cadeados, só as pessoas autorizadas podem entrar, isso tudo está na expectativa mínima do requisito de controle de riscos elétricos para novos projetos. Outro, por favor. Outro slide.
acesso restrito só para pessoas autorizadas, sinalização de rota de fuga, sinalização de uso obrigatório de EPI. Aqui, essa sinalização está mostrando o seguinte: para você sacar gavetas, né, quer de alta, média tensão ou baixa tensão, você necessariamente tem que usar roupa categorias 4. Nós estamos fazendo agora a sinalização dos laços, limites de aproximação segura, né? Obviamente, se eu tenho um painel com resistência à explosão, o meu LAIS, né, Biso, é muito pequenininho, né? É uma tranquilidade para nós, mas a ideia é verificar isolamento de passarelas, né, para acesso que são isoladas, relacionadas para trabalhos no interior de subestações, garantir os testes, né, de resistência de elétrica ao longo, pelo menos uma vez por ano, né? Painéis com dispositivos de bloqueio incorporados a dispositivo de isolamento de fontes de energia, para não ter que improvisar, para não colocar um dispositivo de isolamento em outro dispositivo de bloqueio. A ideia é que já venha incorporado na chave um dispositivo de bloqueio que permita a ela só colocar o cadeado, tá? Não precisa um dispositivo de isolamento para colocar no dispositivo. Desculpa, eu não preciso do dispositivo de bloqueio para colocar no dispositivo de isolamento, que, no caso, é uma chave de abertura. Né? Ok? Vamos lá. Outro slide. E não esquecer dos riscos adicionais. Né? Aqui são os nossos, nós temos as maiores bombas de bombeamento de polpa, né, na nossa mineração Paragominas, e antes como era e agora como ficou, do ponto de vista de controle de risco de quedas. Você tem sempre que estar olhando os riscos adicionais, né? Quando você está analisando o risco elétrico. Quais riscos adicionais que eu tenho relacionado à queda, relacionado à área classificada, relacionado a controle de energia, relacionado a um monte de coisa, né? Beleza? Outro slide. Bom, a comunicação também é muito importante, né? Um programa, aquilo que o Biso falou, tem que ser direcionado para a realidade laboral da empresa. Essas fotos aqui foram tiradas antes da pandemia, tá? Para que fiquem claras. Aqui eu tenho a minha amiga Maria, né, que tem um treinamento específico para nós lá no Norte. O Biso está em todas, né? Você vê aqui que o Biso está em todas, né? Mas a ideia é formação, comunicação, porque existem vários pontos que não eram de conhecimento das pessoas e que é muito importante. Eu contei com a ajuda desses profissionais para que dessa informação preliminar importante, a última camada de proteção é o homem. Se o homem conhece o perigo e sabe como, e não se aproxima dele, respeita e sabe identificá-lo, o acidente pode falhar tudo, o acidente não vai se materializar. Porque ele é a última camada de proteção. Né? Outro slide, por favor. Utilize o tempo necessário para fazer corretamente o que tem que ser feito. Nenhum risco vale uma vida. É isso, gente, que eu tinha para apresentar para vocês, um pouco de experiência. O tempo é pequeno, mas segurança é um benefício, né? E no dia a dia, a gente luta para fazer que as pessoas entendam isso. E eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para você, Juarez. Um pouco de experiência e muito de humildade, né? Excelente programa de gestão. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam na Hidrolunorte. Fica evidente, né, apesar do tempo reduzido da apresentação, que isso não é um procedimento do ano, do semestre, não é um procedimento esporádico, né, que para algum tipo de inspeção ou de credenciamento ou certificação é montado, né, para ser mostrado. Não. Isso fica muito claro. A empresa está comprometida com a cultura de segurança e saúde no trabalho e, do ponto de vista... Obviamente, isso se repete também nas outras questões. O Javier já teve a oportunidade de compartilhar conosco os trabalhos de gestão de trabalho em altura na Hidrolunorte. Também tem um trabalho magnífico, excelente. Né? Então, obviamente, todas as frentes, como ele citou, de passagem, algumas delas, estão cobertas pelo mesmo tipo de procedimento, de compromisso e de cultura. Então,
Amigo, parabéns mesmo, né? Eu tenho certeza que esse modelo nos ajuda muito, né? Todas as empresas a seguir por esse caminho. Eu gostaria de aproveitar aqui uma oportunidade, que é uma oportunidade única, né? De pedir para os nossos 2 palestrantes anteriores, cada um de uma vez, né? Que fizessem uma pergunta do apanhado e da síntese que o Javier nos trouxe aqui hoje, nesses 30 minutos, 40 minutos de exposição. Então, eu pediria primeiro ao engenheiro Biso, de tudo que foi falado, né, em relação à gestão da empresa Hidro do Norte, eu gostaria que você destacasse, né, um aspecto exatamente que seja contrário a todas aquelas preocupações que você trouxe no início, de programas, projetos e sistemas de controle que não têm efetividade, né? Que, na verdade, estão mais colocados aí em algum documento, em algum papel, do que na prática, na vida e na cultura da empresa. Então, primeiro o Biso, e depois eu gostaria também, depois de respondida a questão, que o engenheiro Gianfranco pudesse também fazer uma pergunta ao engenheiro Javier. Ok, Juarez. Primeiro, parabéns, Javier. Porra, legal. Sempre é bom te ouvir, né? Sempre, você e o Jean, né? Então, Javier, assim, o primeiro, eu sei do seu conhecimento, da sua competência, né? Dessa sua missão, o quanto você luta, né? Quanto você atua nessas questões de prevenção, né? E que, se for falar da empresa, eu nem vou citar muito a empresa, porque eu sou suspeito, porque eu conheço não só a sua competência, mas de todos os profissionais das unidades da qual você atua, né? Da responsabilidade da empresa nos procedimentos, nos protocolos, dos profissionais do SESMIT, dos profissionais da área elétrica. Então, assim, é inquestionável de todos os profissionais. Então, eu acho que, primeiro, é um privilégio poder, de alguma forma, ter feito algo com vocês lá. E muito naquilo que eu comentei da dificuldade, Javier, eu gostaria, assim, eu tenho aquela frase, né, que você sabe que eu sempre falo, ninguém se protege contra aquilo que não sabe, né? E o depende, né, que o Biso fala muito. Eu gostaria de ouvir de você, assim, vocês estão num processo de adequação, vocês já têm sistema de gestão, vocês têm tudo. Você poderia tentar exemplificar de uma forma muito simples assim, qual você acha que é a maior dificuldade ou o maior desafio que você, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto conhecedor do assunto, e também, obviamente, usando como pano de fundo a organização atual da qual você está, mas num todo, qual você acha que é o maior desafio para que possa se chegar a elaboração, como eu citei muito aquela questão de um documento que vem ao encontro do que a norma preconiza em termos de documentação, mas principalmente que uma NR10, uma NR1, sobre a questão de gestão de uma eficácia de medidas de controle. Qual você acha que é a maior dificuldade? Seria com pessoas? Seria com... Assim, qual que você acha... Entendeu? Eu acho que eu consegui, não sei se eu consegui me expressar. É isso que eu perguntaria a você, Javier, na sua experiência. Tá. Ô, Biso, obrigado pela pergunta. Eu acho assim, nós temos um processo, obviamente, tem oportunidades, a gente só não consegue aceitar que um risco inaceitável não receba um tratamento, vamos dizer assim, imediato, para abaixar o nível de risco relacionado para um nível, no mínimo, marginal, com medidas de controle estabelecidas, né? E você sabe disso, né? Agora, gerenciamento de contratadas para nós principalmente a parte elétrica, é um grande desafio que nós estamos lutando arduamente, ainda temos muito que lutar em relação ao que vem aí do ponto de vista de adequação dos documentos das empresas que prestam serviços elétricos para nos adequar a essa realidade que vem aí de gerenciamento de risco ocupacional, o programa de gerenciamento de risco, né? Quando a gente fala com profissionais de segurança, de novo, né? Contato direto, indireto, mas quando fala em arco elétrico, risco de explosão, ou mesmo em relação às empresas de grande porte, em que os trabalhos
às vezes não são centralizados, né? Tem lá uma gerência de geração de energia e as áreas operacionais contratam empresas contratadas para que eles ajudem a fazer alguns trabalhos específicos na área de segurança elétrica, né? De painéis de campo de baixa tensão. Então, isso é um desafio, porque você tem que, obviamente, você está construindo uma cultura que tem que ser interdependente, é esse o objetivo, e isso não se constrói da noite para o dia. Então, você sempre, assim, uma pessoa, principalmente para esse tipo de coisa, que a gente sabe que a gente tem muito a evoluir, a gente não se sente deitado em berço esplêndido e sabe que os novos projetos já estão levando em consideração esses critérios que eu estou falando, mas tem os critérios antigos, tem as pessoas que ainda têm a cultura, ainda não está interdependente, ainda está no estágio dependente ou independente, né? Independente, mas com as contratadas tem muito que evoluir. Então, eu acredito que está mais conhecimento para as pessoas. Os treinamentos, aquilo que você fala, os treinamentos não podem ser engessados. Os treinamentos têm que levar em consideração a realidade laboral do estabelecimento. As contratadas fazem os treinamentos elétricos para inglês ver. Não é em relação às medidas de controle que as unidades têm. Com isso, a percepção de risco das pessoas contratadas é muito baixo, né? E com isso ela não sabe identificar corretamente o perigo. Então, essa é a nossa luta. Nós estamos trabalhando de uma forma estruturada e você está nos ajudando a fazer isso, né? A gente tem muito trabalho pela frente, até para conseguir que todos estejam com o mesmo conhecimento básico, para que as condições para fazer o que tem que ser feito, tem. A pessoa que enxergar um risco como inaceitável tem total autonomia em qualquer das nossas plantas e dizer o seguinte: eu não vou fazer o trabalho. E ninguém vai mandar ele fazer esse trabalho. Só que ela precisa ter a percepção adequada do perigo para que reconheça e trate. Porque você aceita o perigo de duas formas, né? Ou porque você não sabe que ele está ali, ou porque você tem excesso de confiança e acha que aquilo é um perigo sob controle. Ok, Javier, obrigado. Valeu pela resposta, ótimo. Quero parabenizar tanto o Bispo pela pergunta, né, que possibilitou aí uma ampliação dessa exposição do Javier, quanto pela resposta. A gente vê aí, obviamente, tem essa questão, que é uma questão presente em diversos setores, são aqueles quadros que são da empresa e que, enfim, né, acabam acumulando uma abordagem adequada das diversas possibilidades, seja possibilidade de segurança e saúde, ambientais, possibilidade de diversidade, etc. E isso não chega, né, com o mesmo grau quando da contratação de terceiros, até porque esses terceiros eles não têm uma passagem definitiva, enfim, tem serviços específicos e não estão ou não trazem uma cultura que se assemelhe ou que esteja no mesmo patamar da empresa principal. Então, importantíssimo esse olhar para os terceiros, porque, afinal de contas, eles vão estar no ambiente da empresa principal e, mais do que nunca, hoje, né, não fosse já um entendimento jurídico, mas a norma regulamentadora 1, ela deixa claríssimo essa que é a responsabilidade primeira e global da empresa, da principal contratante, né? A objetiva, então, é isso aí, bom, responsabilidade objetiva, é isso mesmo. Sim. Eu gostaria, então, agora de pedir ao engenheiro Gianfranco... Aliás, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que veio do chat. Eu vou tentar aqui, só antes do Gianfranco fazer a pergunta dele, voltar e ver se a gente consegue recuperar. É uma pergunta que se refere a como a questão do... Deixa eu só ver aqui. Bom, vamos fazer diferente. Oi? Sobre o... Ele está pulando aqui. Não é? Oi? Sobre cursos, né? Parabéns.
Infelizmente, a realidade... Bom, enfim. Bom, eu vou pedir, então, ao Gianfranco que possa fazer a sua pergunta, enquanto eu procuro, de uma forma organizada aqui, a contribuição do colega no chat. Gianfranco. Primeiramente, Javier, parabéns pela excelente palestra. Sempre a gente aprende um pouco mais, né, com o Javier, e sempre trazendo alguma novidade no sistema de gestão. E eu queria, Javier, que você fizesse um comentário. Primeiro, né, a gente sabe que com a edição daquela Lei 13.429, da terceirização, eu imaginei que você fosse falar que um dos gargalos é esse, né? Quando você tem uma cultura, né, uma maturidade do sistema de gestão, é difícil você conseguir nivelar isso com os terceirizados, né? É um desafio enorme, porque geralmente são empresas menores ou um passado não muito bom na área de segurança e saúde. Mas você comentou bem. Mas tem um aspecto da NR1 que eu acho fantástico, onde ela coloca o trabalhador... É um webinar, é uma ótima palestra sobre GRO, PGR, NR10, Sistema de Segurança em... O pessoal tem que cortar o microfone, por favor. O PGR e a NR1, em 3 ou 4 momentos, ela fala da participação do trabalhador no levantamento de perigos, na percepção de risco, na implantação das medidas. E eu sei que vocês têm uma modalidade que é prática, você faz com que o trabalhador participe e você tem evidência da participação do trabalhador. Javier, eu queria que você explicasse um pouco a excelente ideia que vocês tiveram de criar lá os comitês independentes para abordagem, né, de temas específicos, de perigos específicos, né? E não é só o SESM que participa. Eu achei fantástico essa ferramenta de gestão aí. Ela está dentro das atas, a evidência da participação do trabalhador, então você já atende esse quesito, né, esse requisito da norma. Gianfranco, obrigado pela pergunta. De novo, essa é uma coisa que realmente é assim, né? A gente precisa, segurança precisa de... sempre o resultado em equipe é melhor do que o resultado individual, né? Obviamente é importante a presença dos especialistas, nós como suporte à implementação do programa de gestão, né? Mas, obviamente, tem algumas especialidades. A segurança é multidisciplinar, que nem eu estou te falando. Agora eu estou mexendo com confiabilidade de processo, manutenção sistêmica, integridade de ativos, porque isso vai fazer diferença, entendeu? Eu sei que vai fazer diferença. Porque, assim, nós temos resultados muito, muito, muito sustentáveis no ponto de vista de indicadores reativos de segurança, só que eu ainda não atingi 0. O que eu quero é um ambiente de trabalho livre de incidentes. E a única forma de fazer isso é implementar novas ferramentas dentro do processo de gestão tradicional, trazendo aquelas ferramentas que agregam valor, como eu falei para vocês, gestão de mudança, override, pre-start safety review, conhecimento de segurança de processo, indicadores de segurança de processo. Isso é que vai garantir o meu sucesso. E aí tem os comitês, né? Foi estabelecido comitês multidisciplinares, os maiores, tem comitê de prevenção de fatalidades, tem comitê de ponte rolante, tem comitê de segurança elétrica, tem comitê de proteção de máquinas, tem comitê de comportamento, né, observações comportamentais, tem comitês do que é crítico para o nosso negócio, que envolve o trabalhador, que conhece o perigo, né? Quem conhece o perigo é o trabalhador, não somos nós. Nós simplesmente colocamos dentro de uma percepção qual que é a medida de controle mais adequada em função do nível de risco associado, né? Que numa primeira análise qualitativa, e sempre a pessoa falava, tá, eu quero eliminar o perigo. Pera lá, tem riscos que são inerentes à atividade. Eu também gostaria de eliminar todo o perigo, né? Mas não dá. A maioria dos riscos, ele é inerente à atividade. E, às vezes, você indo para um risco marginal, ou seja, não é o inaceitável e não é o aceitável, às vezes é o as low as reasonable possible. É o máximo que eu posso fazer. Agora, o que você precisa garantir é a integridade das barreiras. Com quão frequência você inspeciona, você verifica, os seus planos de manutenção são consistentes, a tua forma de gerenciar isso é adequada ou não. Então, essas equipes que usam esses
a gente tem os protocolos de auditoria, né, de todos esses perigos, trabalham diariamente na identificação desses riscos e nas medidas de mitigação e controle, que vão, obviamente, dependendo da criticidade do perigo, né? Desde a sua eliminação ou substituição, ou barreiras de engenharia, ou procedimentos administrativos, ou EPIs, ou a combinação delas, porque todas são importantes para, no fundo, preservar o quê? A integridade das pessoas e garantir um ambiente de trabalho livre de incidentes. Ponto. Javier, posso fazer só um comentário? Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação do comitê lá de trabalho à altura, quando eles implantaram uma sistemática de prevenção de queda no acesso à ponte rolante. Era nítido a alegria do pessoal de participar, aquele sentido de dono, e a realização dos trabalhadores que não eram da área de segurança, e vibrando com a resposta, né, a medida que eles implantaram. A alegria deles de poder participar, eles se sentiram úteis, presentes, e começaram a valorar a segurança. A segurança para eles agora chegou a ser um valor e eles têm um sentido de dono, porque eles participam do processo. Eu achei fantástico, isso é uma coisa rara da gente ver. Parabéns. Acho interessante, né, essa observação do Gianfranco, porque ela vem já como um encaminhamento de resposta para aquela pergunta que eu disse que estava no chat, né, a pergunta é, de que forma a questão comportamental relacionada ao indivíduo é abordada ou pode ser prevista num sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. O Javier, na verdade, sim, ele já perpassou isso em mais de uma oportunidade, mas de uma forma sintética, se for possível, né, seria um encaminhamento bem enxuto dessa questão, eu agradeço mais uma vez, Javier. Não, a ideia você tenta... veja bem, qualquer sistema de gerenciamento tem, no mínimo, 9 elementos. Compromisso, liderança, organização, controle de riscos de incidentes, controles de engenharia, foco em segurança, controles de engenharia, foco em saúde, controles de prática de trabalho, comunicação e medição de performance. Dentro de controles de práticas de trabalho, a parte comportamental, programas de observações comportamentais, não só relacionadas à segurança ocupacional, mas também segurança de processo, é fundamental fazer o walk, a gente fala walk, é caminhar, andar, observar pela liderança, onde as pessoas veem o compromisso das pessoas, da liderança, preocupados com a integridade deles, né? Então, identificando o quê? Se a pessoa está seguindo procedimentos, está usando os EPIs adequados, enfim, são técnicas básicas de observações comportamentais, com a liderança dando feedback positivo e, se por acaso identificar uma situação de não conformidade, não é punir, é corrigir e mostrar, meu amigo, a consequência da exposição é isso. Você pode se acidentar e eu não quero você machucado. É senso de dono, é senso de propriedade, é cuidado ativo. Cuidado ativo quer dizer cuidar de si, cuidar dos outros e deixar que os outros cuidem de mim. Mas esse cara aqui, ele que organiza. Ok? Perfeito, Javier. Mais uma vez, os nossos agradecimentos ao brilhantismo das apresentações. Eu acho que nós iniciamos o evento de uma forma extremamente produtiva, ensejando aqui tanto encaminhamentos e já várias soluções e possibilidades para quem acompanhou os trabalhos de hoje, como também deixando um material muito rico para ser explorado nos próximos dias, né, através dos nossos palestrantes. Na terça-feira, dia de amanhã, nós vamos ter oportunidade de tratar de sistemas de proteção coletiva e individual. A primeira fala é do Caetano Camardella, especialista em segurança elétrica da Leal, e do Nuziante Graziano, diretor da GIME. E vamos ainda ter como complemento uma fala de boas práticas do grupo DEMILOS, onde serão tratadas as medidas de proteção coletiva para choque e arco elétrico, inicialmente, porque esse assunto vai ser também retrabalhado em outras falas. E quem nos apresentará o tema é o Ricardo Pascoal, gerente de manutenção eletrônica e gerente de projetos
da Demilos. Bom, tem uma notícia boa para vocês, né? É que, através da generosidade dos nossos palestrantes, nós vamos ter oportunidade de disponibilizar as apresentações para todos. Tá? Então, muito em breve, até a conclusão aqui das nossas falas e trabalhos, nós já estaremos disponibilizando esse material num link que será informado. E também, né, que nós vamos subir essas palestras, as que foram gravadas, para o YouTube, para que vocês possam também ter acesso e, eventualmente, se alguém teve alguma dificuldade de acesso à sala hoje, pode recuperar a informação, tanto do ponto de vista do conteúdo, né, que foi apresentado aqui dos slides, como também das falas. Eu quero agradecer muito, pessoal, a presença de todos aqui na sala hoje, todos e todas, mais uma vez os nossos palestrantes, e, na medida do desenvolvimento do evento, também vou fazendo vários agradecimentos a entidades e empresas que tornaram possível a realização do nosso webinar. Pessoal, uma boa noite a todos. Espero todos aqui amanhã, por favor, né? Não faltem. A sala vai estar aberta 15 minutos antes do horário, das 18 horas. Então, enfim, são muito bem-vindos, né, pessoal? Eu quero, então, encerrar as atividades de hoje. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos.